Maravilha, então boa tarde a todas, a todos. Nós somos o Coletivo Comum, que é a antiga Kiwi Companhia de Teatro. Eu sou a Fernanda, e estou aqui com meus companheiros e companheiras, Beatriz, Daniela e Fernando, e a gente dá continuidade hoje ao Coletivo Comum Convida, que é um ciclo de conversas sobre um país fraturado. Nos 2 primeiros encontros, a gente se dedicou a debater a relação entre arte, política e fascismo. Em agosto, a gente conversou com o professor de literatura e tradutor do alemão, Tércio Redondo. O debate foi a contribuição do Brecht para entender o fascismo brasileiro. Em setembro, nós recebemos o filósofo e professor Vladimir Safatli para falar sobre o fascismo à brasileira e o papel das esquerdas. Esse encontro agora e o próximo são dedicados à discussão sobre indústria cultural. E hoje, aqui com a presença da pesquisadora e integrante do MST, Ana Chan, que daqui a pouco vai ser melhor apresentada aí pela Daniela. E dia 7 de novembro, então, a gente conversa sobre mídia brasileira e a fabricação do consenso com a jornalista e integrante do Intervozes e professora Helena Martins. Lembrando que essas conversas, elas acontecem aqui pela nossa página de Facebook, né, do Coletivo Comum, mas depois elas ficam gravadas na nossa página do YouTube, que é Kiwi Companhia de Teatro, Coletivo Comum. E a gente agora a gente sempre começa com uma intervenção artística, poética, e a nossa intervenção de hoje é um vídeo montado pela Brigade Audiovisual Eduardo Coutinho, também do MST, da peça Fome.doc, que foi a última criação da nossa companhia, e que foi uma parceria, inclusive, da Kiwi Companhia de Teatro, Coletivo Comum, com o MST. Então, a gente começa com esse pequeno vídeo, depois a gente vai começar a conversa com a Ana, com perguntas, nós temos várias perguntas, então vai ser mais uma conversa, e em seguida, no final, a gente abre para perguntas do público. Vocês podem já começar a mandar as intervenções de vocês e perguntas no chat do Facebook, onde está acontecendo esse debate agora, tá bom? Então, vamos ao vídeo, por favor. Na fase extrema da fome, o metabolismo já não trabalha normalmente. Ele fica lento, comprometendo o funcionamento de todos os órgãos e impedindo a produção de substâncias importantes, como os hormônios e as enzimas. Sem mais recursos para satisfazer a fome, o indivíduo morre. Bom, então, como a Fê estava falando, deu um probleminha aí no vídeo, a gente pede desculpa, se tudo der certo, a gente tenta passar ele de novo depois. Para começar aqui a conversa, queria primeiro dar boa tarde a todos e todas, dizer que o tema do nosso debate hoje é a indústria cultural 2.0 agro é pop, e desde já queria agradecer imensamente a nossa convidada, Ana Chan. Ela é do Coletivo de Cultura do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e é mestre em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe pela Unesp, em parceria com a Escola Nacional Florestan Fernandes, e como resultado da sua pesquisa de mestrado, ela lançou o livro Agronegócio e Indústria Cultural, da editora Expressão Popular. Ana, o seu mestrado ele foi desenvolvido num programa de parceria entre a Unesp, a Via Campesina e a Escola Nacional Florestan Fernandes. Que vantagens ou que frutos você poderia elencar aqui deste tipo de parceria entre a universidade e os movimentos sociais? Olá, boa tarde a todas e todos. Dani, Fernanda, Bia. Agradecer primeiro que tudo o convite, é sempre muito bom a gente poder estar junto, já é de longo tempo aí a parceria entre o MST, né, em especial o Coletivo de Cultura, e a companhia Kiwi, o Coletivo Comum também, é muito bom a gente poder participar sempre desses espaços, então agradecer.
Como você colocava, né, esse mestrado, que se chama Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, ele é uma parceria entre a Unesp e a Escola Nacional Floresta Fernandes e a Via Campesina também. Então, para nós poder desenvolver um programa a nível de pós-graduação que esteja voltado, em especial, para as temáticas e os movimentos sociais, que as organizações populares veem como uma necessidade para analisar a realidade, para ter um estudo mais aprofundado sobre as temáticas que dizem respeito à vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, no nosso caso, dos camponeses e das camponesas, isso é de fundamental importância, porque muitas vezes o que a gente vê é que a pesquisa acadêmica ela anda bastante distanciada, muitas vezes, da realidade e de uma preocupação de uma análise da realidade para poder transformá-la. E acho que esse mestrado, ele tem nos trazido muito essa possibilidade da gente pautar novos temas de pesquisa que dizem mais diretamente a ver com as preocupações e com a vida, então, dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas eu acho que um ganho muito grande tem sido também de ver que essas pesquisas, efetivamente, elas não estão ficando numa biblioteca, num repositório, elas estão servindo efetivamente para a gente aprofundar nossos debates, para a gente poder, inclusive, a partir dessas análises, efetivamente atuar sobre os problemas que a gente identifica que precisam ser mudados. Então, fundamental a gente conseguir manter essas parcerias que são tão difíceis, ainda para mais num contexto como o que a gente vive hoje, de ataque à universidade pública, de ataque a todas as propostas do campo progressista aí de ampliar o conhecimento crítico. Então, são fundamentais. E do ponto de vista também, inclusive, pessoal, esse programa ele funciona numa pedagogia que a gente chama pedagogia da alternância. Então, a gente, em vez de toda semana ir na universidade estudar, a gente concentra as etapas de estudo em etapas que são realizadas presencialmente, mas que são, de certa forma, condensadas. Então, para quem trabalha, acaba facilitando, porque você consegue pegar um período que você dedica ao estudo, mas depois você volta para a tua realidade para poder aprofundar a pesquisa. Então, acaba também facilitando bastante essa participação no processo acadêmico, sem ter que se desprender do restante da vida, que é tão difícil para a maioria de nós. Oi, Ana, desculpa até, eu travei aqui. A Bia caiu. Não, eu tô aqui, Acho que a Bia caiu, né? Não, eu tô aqui, vocês não estão me escutando? Socorro, travou de novo? Acho que não. Ana, bem, já no título, né, desse seu trabalho, você apresenta o conceito de indústria cultural, né, que foi desenvolvido aí pelo Adorno e pelo Horkheimer, e no decorrer do texto, você também usa bastante o conceito de hegemonia, né, hegemonia aí como pensada pelo Gramsci. Você podia falar um pouco, né, para a gente já ter também, todo mundo já ter a mesma base de como você trabalhou esses dois conceitos, um pouco sobre eles, a contextualização deles e também a relação entre os dois, né? Ou seja, quais são as táticas da indústria cultural para a configuração ou até mesmo a reconfiguração da hegemonia? Então, realmente, assim, a gente foi verificando aí ao longo desses anos de luta pela terra, mas em especial nos últimos anos, que a atuação do agronegócio, ela se fortalecia cada vez mais. Então, a gente foi verificando que nos últimos anos, do ponto de vista de modelo de agricultura para o campo, ele foi sendo um modelo totalmente privilegiado, em detrimento de qualquer outro, né, em detrimento da agricultura familiar, em detrimento de um projeto de reforma agrária. A gente vê isso muito fortemente nos seus elementos políticos, econômicos, né, de volume de recurso, de volume de crédito que era ofertado pela parte do Estado, pela parte das políticas públicas. A gente vê isso
do ponto de vista político, onde, né, quando a gente comparava, né, uma bancada ruralista, por exemplo, que tem mais, né, de metade, enfim, é quase a grande maioria do Congresso, e inclusive do Senado, são alinhados com esse projeto de agricultura, mas a gente via que, nos últimos anos, o agronegócio tinha feito um esforço também do ponto de vista de se construir como um conceito político, né? Com um significado e, inclusive, construindo imagens, então, que passassem a ser as imagens dominantes do campo brasileiro para a maioria da sociedade. E, um pouco investigando como se deu esse processo, então, de que o agronegócio era algo desconhecido da maioria da população, para passar hoje a ser algo que a maioria da população ouve e até repete os slogans, por exemplo, agroeteca, agroepop, agroetudo, né, que está aí na televisão. Então, a gente foi verificando que mecanismos, que construções, então, que o agronegócio vinha fazendo para que a gente chegasse hoje, então, nessa hegemonia, assim. E quando a gente traz o conceito de hegemonia do Gramsci, é no sentido mesmo de que hoje, para a maioria da população, é consensual, não é questionável de que o agronegócio seja uma força hegemônica, dominante no campo, e quase que, para a maioria das pessoas, a única forma que existe de se produzir no campo, enquanto que, no final da década de 1990, o início dos anos 2000, as pessoas ainda olhavam para o campo e viam, por exemplo, a injustiça do latifúndio. Elas ainda viam os pequenos agricultores como alguém, né, que produzia o alimento. Quando a gente vê hoje, tudo isso está muito mais difuso e tudo isso entrou dentro do grande guarda-chuva do agronegócio. Então, a gente foi perceber que havia aí uma aliança muito estratégica, que a gente chamou bem genericamente, porque teoricamente é bem mais complexo, mas que a gente chamou que seria uma aliança aí com a indústria cultural a serviço, então, do agronegócio. E lá atrás, quando o Adorno, o Horkheimer, né, cunharam esse conceito, ele, claro, se referia à produção de mercadorias culturais, mas ele era bem mais abrangente que isso. Então, eles diziam que essa era a nova forma de dominação dos trabalhadores e que se estendia, além do elemento produtivo em si, ao seu dito tempo livre, né? Então, era uma forma de dominação que não se dava no chão da fábrica, por assim dizer, mas que se dava muito mais no campo ideológico e simbólico, mas que tinha como objetivo que esses trabalhadores explorados efetivamente não questionassem o modelo de exploração e a sua injustiça. E a gente vê que hoje também esse sentido que o agronegócio encontra quando ele se utiliza dos vários mecanismos aí da indústria cultural, né, que é produzir um discurso, uma narrativa única e uma imagem, inclusive, do agronegócio que não seja questionada por ninguém e que as pessoas não possam, inclusive, ver perspectivas além da única possibilidade do agronegócio, e, inclusive, hoje isso se reflete com um baixo apoio, por exemplo, a uma proposta de um projeto de reforma agrária popular. E o conceito do Gramsci, que foi cunhado mais ou menos ao mesmo tempo, né, de hegemonia, ele traz isso, de como na sociedade essa disputa por uma narrativa, por um senso comum, que é aceito por todos, ele se baseia fortemente também na força, e a gente não está dizendo que o agronegócio não use da força, porque todo o tipo de expansão territorial que é feito pelo agronegócio é uma violência sobre os territórios, né? Mesmo que não use da força física contra as pessoas, embora eles também usam, mas fundamentalmente isso se dá no campo simbólico e ideológico através dessa construção desses consensos. Então foi um pouco a partir, enfim, dessas construções teóricas, mas muito baseado também aí nos elementos históricos e no processo histórico aí de constituição, em especial nos últimos anos, desse modelo de agricultura no campo que a gente foi trabalhando. E, enfim, a gente vê que, sob esse ponto de vista, se a gente olhar hoje em dia, o agronegócio, por assim dizer, ele continua sendo
a grande força hegemônica no campo brasileiro. Assim, hoje, inclusive, as grandes bandeiras da reforma agrária, elas estariam, para a maioria da sociedade e da população, totalmente desatualizadas e teriam sido incorporadas à sua narrativa de um modelo único para o campo brasileiro. Oi, Ana, boa tarde. Tudo bem contigo? Fernando, tudo bom? Muito bom voltar a conversar contigo. A gente conversou em 2017, né, na época do Fome. O teu livro não estava lançado ainda, né? Mas eu acho que ele estava bom, o trabalho todo estava muito adiantado, né? E foi muito útil para a gente lá. E lendo o livro com calma, agora, mais recentemente, inclusive para a nossa conversa aqui, eu vi o quanto ele é importante mesmo, de fato, assim, eu acho, para organizar o pensamento e contribuir com a ação, não só de quem está em movimentos como o Sem Terra, por exemplo, né, mas para quem está pensando a política hoje em dia, a política geral do país, né, e não só a política agrária, inclusive, né. Então, assim, realmente eu queria começar dizendo isso porque eu acho que é um livro que, se fosse em outro lugar, ele provavelmente seria discutido nas escolas, no ensino médio, seria discutido nas universidades, assim como um material quase obrigatório, eu acho, de reflexão sobre a questão agrária e essa relação com o mundo da arte, da cultura, da publicidade, do marketing, etc. Assim, eu realmente acho uma contribuição muito importante e mais ou menos inédita, pelo menos em formato de livro, eu acho, né? Você mesmo cita pessoas que te inspiraram, né? Mas eu acho que em formato de livro é uma contribuição assim, bastante singular, né? E, além de tudo, você tem um cacho de banana muito bacana pendurado aí, que não é cenográfico, né? É de verdade, que é interessante de notar. Eu queria justamente entrar na minha questão agora, mais no vivo de uma questão política, que você mesmo pontua já na introdução do livro. Você diz, eu não vou te citar aqui, mas lá na introdução, você diz que o governo Lula, né, os 8 anos do Lula, mas já durante o próprio momento da campanha, ele deu sinais claros de continuidade com o que você chama de política neoliberal, que vinha, você e a gente também, né, com uma política neoliberal que vinha do Collor e depois dos 2 governos Fernando Henrique, né? No caso do Lula, teve a Carta ao Povo Brasileiro, que você cita, inclusive, que foi justamente no período da campanha ainda, né, em 2002, um dos motivos foi tranquilizar os mercados, né, de que não ia existir nenhuma mudança brusca, nenhuma ruptura, digamos, com as políticas hegemônicas, né, no campo econômico, mas que iam ter reflexo em outras áreas, por inclusive na área cultural, né? O Roberto Rodrigues, você também cita, foi ministro da Agricultura, que é uma figura histórica do agronegócio. No governo Dilma, você também faz referências às práticas desenvolvimentistas, digamos, a política desenvolvimentista. Depois você menciona o fato da Cátia Abreu, uma notória ruralista, ter sido ministra da Agricultura, etc. Bom, a gente tem o avanço né, digamos, a consolidação do agronegócio, que já vinha justamente do governo Fernando Henrique, né? Mas ele se consolida, cresce, a destruição ambiental também, né? Então, a minha pergunta, assim, para você é qual que é o saldo que você, ou o MST, se você puder falar em nome do movimento também, qual é o saldo que você vê desse tipo de política, né? Desses 13 anos e meio de política para a organização no campo, né? Para a organização dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Sim, primeiro dizer que não, as bananas são de verdade mesmo. A gente tem feito várias atividades online aqui, as pessoas às vezes questionam, mas estava verdinha, agora já está amarelando, é que vão sendo vários cachos que a gente vai colocando aqui. Felizmente, a gente está tendo a oportunidade de passar um pouquinho da quarentena no assentamento, que é sempre muito bom para a gente que acaba tendo uma militância mais na cidade. Mas, voltando à tua pergunta, assim, com certeza, né, quando a gente olha agora para os anos que foram governados pelo PT, a leitura que a gente tem é que, efetivamente, não houve uma ruptura
definitiva com o modelo neoliberal que vinha sendo implantado. A gente, claro, não pode dizer que essa política ela foi seguida à regra, ou que manteve o mesmo ritmo de implantação e de saque, inclusive, que vinha sendo feito antes. Mas, para nós, quando a gente olha para um modelo de agricultura como o agronegócio, ele é incompatível com uma proposta de reforma agrária popular, com uma proposta de agricultura familiar e camponesa, né? Principalmente porque o agronegócio, ele tem, tanto na propriedade privada, né, o seu grande fundamento, né, como também na produção de mercadorias e, no caso histórico brasileiro, de produção de mercadorias para exportação, né? Não nem sequer são, digamos assim, alimentos, por exemplo, para a população brasileira. Então, quando a gente olha para um modelo que tem essas bases de sustentação e que, para se manter sob essas bases, tem que, inclusive, depois lançar mão, né, de tecnologia, tem que lançar mão de pesquisa científica, que hoje a gente já tem comprovação de que ela não é boa nem para o ser humano, nem para a natureza, como sejam os agrotóxicos, como seja, né, uma série de outras biotecnologias, enfim, que a gente ainda não sabe no que elas vão dar, como os transgênicos. Então, isso é incompatível com uma proposta de reforma agrária popular que justamente vem questionar a propriedade privada, vem questionar a concentração fundiária, vem questionar esse modelo voltado para a exportação, né? A gente acredita que a agricultura e o campo brasileiro, em primeiro lugar e fundamentalmente, ele tem que estar a serviço do povo, então ele tem que estar a serviço dessa função que seria produzir alimento, né, como a grande prioridade. E os governos do PT, o que eles sinalizaram é de que esses dois modelos eles poderiam caminhar juntos. Então, dentro de todo esse programa neodesenvolvimentista, a gente pode fortalecer os grandes, e o agronegócio ele foi, sem dúvida, muito fortalecido durante todos esses anos, né? Ele nunca deixou de ser, né? Então, a gente vê isso no volume de recursos, de créditos, a gente vê, enfim, nos programas, no próprio crescimento e expansão territorial que essas empresas foram tendo nos últimos anos, desde sempre, e a gente vê isso comparando também com um volume muito, muito, muito inferior, por exemplo, destinado à agricultura familiar e à reforma agrária. E, com certeza, quando a gente vai olhar do ponto de vista da política pública, em especial para quem já estava assentado como reforma agrária, essas políticas públicas com certeza nos permitiram a gente avançar muito também, então a gente não pode negar isso. E, de novo, né, a gente colocar como se fizesse parte do mesmo projeto anterior ou aquele que veio posteriormente e que, inclusive, está destruindo tudo aquilo que foi conquistado durante esses anos. Então, foi uma época que a gente conseguiu efetivamente desenvolver bastante a nossa produção, a gente conseguiu criar várias agroindústrias, a gente conseguiu, né, do ponto de vista da educação, né, a gente estava falando aqui dessa parceria Unesp, Escola Nacional Florestan Fernandes, essa foi uma das muitas parcerias com universidades públicas através do PRONERA, né, que é o Programa Nacional de Educação do Campo. Então, quer dizer, houve muitos avanços que certamente nos permitem hoje, inclusive, a gente estar numa condição, por exemplo, de estar produzindo alimento para doar para quem precisa. Certamente, a gente não pode negar isso. Foi um período onde a gente acreditava muito que a gente ia poder avançar do ponto de vista de conquista de território, ou seja, a gente ia poder avançar sobre os territórios do ponto de vista de questionar a propriedade, ou seja, que mais terras iam ser desapropriadas para esse propósito de reforma agrária. Nesse ponto de vista, a gente foi muito frustrado esse programa, então, de reforma agrária popular, justamente porque fazer isso significava aí já mexer com o outro lado, que é assente na propriedade. Então, digamos assim, esse equilíbrio que foi tentando se achar ali entre, né, entre um lado, digamos assim, né, que seria o agronegócio e a reforma agrária, a agricultura familiar,
essa peça teria provavelmente desequilibrado um pouquinho a balança, né? E não houve, então, esse questionamento. A gente teve bem menos... várias áreas foram conquistadas, né? Houve um avanço do ponto de vista do território, mas muito aquém daquilo que se acreditava que poderia ser para um governo que, historicamente, tinha a reforma agrária também como uma das suas bandeiras, né? Então, a gente... digamos assim, viveu esse dilema e essa contradição, com tudo o que significa apoiar, então, a expansão do modelo de agronegócio, né? A gente, e aí isso que você referiu, né? Houve liberação de transgênicos durante esse período do governo, né? A gente, embora a gente tenha tido um controle que agora se perdeu totalmente, mas sobre o uso de agrotóxicos, mas, enfim, não houve exatamente uma política, assim, de banir efetivamente enfim, esses elementos da produção agrícola, né? Então, a gente... Talvez o papel do próprio BNDES também, né? Exatamente, assim. Então, enfim, a gente, digamos assim, não pode negar os avanços que houve do ponto de vista da reforma agrária, isso sem dúvida alguma, mas o fato de o modelo do agronegócio não ter sido questionado, né, isso inviabilizou de que o projeto de reforma agrária ele se fortalecesse. E do ponto de vista, digamos assim, simbólico e ideológico, isso foi o campo, digamos assim, o agronegócio encontrou o campo perfeito para para florescer, digamos assim, embora para o agronegócio essa palavra não é boa de ser usada. Porque justamente eles encontraram brechas, inclusive na política pública de cultura, para poder fazer, então, essa propaganda e essa publicidade velada, digamos assim, né, esse marketing através das ações culturais. Então, até nisso, né, as grandes empresas, elas puderam pleitear vários tipos de projetos através das leis de incentivo fiscal, seja a Lei Rouanet a nível nacional, mas também leis estaduais e municipais, e elas conseguiram, então, fortalecer essa narrativa e esse elemento simbólico de que essas empresas estariam também, ou estariam entre um dos seus objetivos a serviço, então, da população com os seus projetos educacionais, ambientais, de responsabilidade social. E claro que, quando a gente olha para o conjunto das políticas, todas elas tem um resultado muito negativo, se a gente for olhar no comparativo entre os dois modelos de agricultura. Mas, certamente, esse foi um dos que nos deixou numa situação pior do ponto de vista da luta pela terra. Porque, se antes as pessoas entendiam facilmente a injustiça que havia entre lutar contra um latifúndio que tinha apenas um dono que estava ali, uma terra ociosa, sem produzir nada, quando você hoje coloca para a sociedade a importância de a gente debater a questão agrária, debater a luta pela terra, as pessoas dizem, não, mas essa empresa está produzindo, eu estou vendo, na televisão está passando de que o agronegócio, né, é o maior produtor inclusive de alimentos. Então, do ponto de vista simbólico, foi algo que veio com muita força, assim. Então, como as pessoas, a maioria mora na cidade, então recebe a informação sobre o que é o campo, através, em especial, dos meios de comunicação, da publicidade. Hoje, se a gente perguntar, a maioria das pessoas não vê mais essa injustiça, essa concentração que continua existindo de terras no campo e uma necessidade de reforma agrária. Então, do ponto de vista da luta, isso nos fragilizou bastante nessa disputa de um projeto mesmo de país e um projeto de reforma agrária, e que a gente está dizendo hoje um projeto de reforma agrária popular, não é só distribuir terra, é poder viver, produzir no campo. Então, justamente vou aproveitar aí que você já entrou, de certa forma, no que eu ia te perguntar, mas acho que dá para a gente trazer mais exemplos dessa parceria mesmo entre agronegócio e indústria cultural, né? Quer dizer, essa imagem do agronegócio que se consolida na sociedade brasileira, você fala bastante disso no livro, e você traz muitos exemplos, é muito interessante esses exemplos que você traz. Então, se você pudesse desenvolver um pouquinho mais
Que estratégias foram essas usadas, né, através do marketing cultural pelo agronegócio, né? Qual é a gênese dessas estratégias? Né? Elas foram se transformando também e se intensificando, ficando mais elaboradas ao longo do tempo, né? Você vai falando, né, como é que começa isso ainda nos anos 50, 60, 70, e aí como é que hoje em dia, né, essas estratégias de marketing cultural, elas avançam, né? Elas avançam em termos estéticos, de linguagem política e tudo mais. Você pode trazer um pouquinho dessa gênese para a gente, Ana, aqui? Uhum. Bom, assim, o agronegócio, ele, enfim, se a gente for olhar historicamente, as raízes dele estão lá em 1500, né, e na forma de como todo o processo aí de ocupação colonial do território foi se dando. Mas puxando mais para os nossos dias, né, se a gente for olhar aí na década de 50, 60, aí toda essa investida, e aí é uma investida não só no Brasil, isso faz parte de um projeto internacional de implantação, então, da Revolução Verde, que seria essa forma de trabalhar a agricultura no campo através de uma mecanização exacerbada, né, que dispensava mão de obra, e o uso também bastante intensificado, então, de agroquímicos, enfim, que inclusive são resultantes, né, são, digamos assim, os subprodutos das guerras, né, vem daí a história dos agrotóxicos, mas, enfim, sob uma bandeira, já nessa época, de que a Revolução Verde iria acabar com a fome no mundo, porque ela tornaria a agricultura, através da mecanização e do uso, então, desses agroquímicos e tudo, muito mais produtiva. Então, a gente iria produzir mais comida e acabaria com a fome no mundo. Então, se a gente pode dizer onde começa o marketing relativamente na era recente, talvez venha daí com esse grande slogan de acabar com a fome no mundo que a Revolução Verde prometia, seja na América Latina, seja nos países da África, enfim, do modo geral do sul global. Bom, mas, então, puxando para o Brasil, havia essa necessidade de se provocar mudanças profundas na organização da agricultura no país, e não só da agricultura, né? Enfim, do modo como, então, o sistema capitalista iria operar aqui no Brasil. Então, o que se identificava era que a gente não precisava mais de mão de obra no campo, uma vez que as máquinas iriam fazer esse papel, e então a gente teria que levar as pessoas para onde? Para a cidade, onde iria ser implementado, então, todo o parque industrial para o qual se necessitava de mão de obra. Mas isso, enfim, veja, é uma violência a gente mudar as pessoas de um lugar para o outro. Então, para além de você fazer essa violência através de expulsar as pessoas, por exemplo, das suas terras, das pessoas não terem como produzir, como se manter, mas tudo isso também, em certa medida, você não pode fazer isso só com base na força. Então, isso foi começado a ser trabalhado muito no plano mesmo ideológico. Então, várias campanhas, né, tanto de publicidade para o trabalho agrícola desse novo tipo, como para que as pessoas, em alguma medida, passassem a aceitar com alguma facilidade de que era melhor mesmo elas se mudarem para o campo. Então, uma parte que a pesquisa me levou foi ao Centro de Memória da Bunge, né, que é uma das grandes empresas justamente do agronegócio, né, e eles, inclusive, relatam de como isso se deu, e eles relatam como algo muito positivo, assim, né? Então, tem uma parte que eu sempre gosto de citar, onde eles relatam que tudo foi, digamos assim, parte de uma estratégia, né? Então, mais ou menos no mesmo período, que é ali pelo 1980, mais ou menos, surge uma série de coisas, né? Surge um Globo Rural, por exemplo, surge a novela Pantanal, surge um apoio nas duplas sertanejas, que, enfim, existiam, né, mas tinham esse caráter ainda muito caipira mesmo, e sem projeção quase nenhuma, e aí passam a tomar as rádios. Surge, na época também, o Senhor Brasil. Então, uma série de programas que tratavam essa presença do campo na cidade, mas já com uma certa nostalgia, assim, olha, a gente pode viver na cidade e, através, enfim, desses produtos culturais e comunicacionais, a gente se sentir perto de onde a gente vivia.
Mas, claro, nessa época a gente avalia ainda que, do ponto de vista, inclusive, de construção de uma narrativa do que era esse campo no Brasil, a gente ainda estava longe, né? Ainda se falava muito de coisas edílicas, né? Que tão bom é viver no campo, mas melhor na cidade. Não havia necessariamente ainda um marketing desse modelo que cada vez se consolidava mais e que, inclusive, inicialmente se chamava de agrobusiness. Então, imagine, né? Agrobusiness já é uma palavra difícil. Como é que a gente vai comunicar isso para as pessoas, para dizer que houve uma mudança, né? Que justamente mudar essa imagem desse latifundiário, bota suja, chapéu, ranzinza, que tem a terra só como patrimônio, não produz nada, para um campo que se dizia agora produtivo. E aí, então, a gente identifica já aí nos anos 2000 a grande ofensiva, não quer dizer que não houvesse antes, mas a grande ofensiva do ponto de vista, então, de tentar entrar dentro de um campo publicitário, e não só publicitário, porque a gente viu que nesse período se estendeu também a vários outros tipos de, digamos assim, produtos culturais, como as novelas, né? Nos telejornais começou a aparecer mais, né? Vários outros programas de televisão que tratavam, né, mesmo que não de forma direta, sobre o tema do agronegócio no campo. De qualquer forma, nos anos 2000, por ali, ainda era uma mensagem relativamente genérica, digamos assim, e ainda muito para um público geral, né, um público de cidade, em geral, foi sendo construída essa ideia. Aí, mais recentemente, o que a gente identifica é que, e isso está descrito, inclusive, em vários documentos do agronegócio, de que era preciso chegar mais diretamente nas populações, inclusive nas populações que eram diretamente afetadas pelos impactos do agronegócio. Então, aí, a gente verifica ali nos anos 2010, por ali, que começa a haver também uma aposta nesses programas, então, essencialmente educativos, de educação ambiental, de projetos culturais, né, projetos, inclusive, de alfabetização, para poder chegar junto, então, das populações de uma forma mais direta, aquelas que, em tese, seriam contrárias a esse modelo por viverem esses impactos, né? Então, precisaríamos de levar as benesses do agronegócio para que eles também passassem a aceitar o agronegócio como algo positivo e algo, digamos assim, benfeitor em suas vidas. Então, isso veio mais ou menos dessa forma, foi se constituindo essa forma de atuar do marketing. E aí, como eu dizia, para essa última fase, todos esses projetos aprovados, né, via Lei Rouanet, via, inclusive, vários editais, né, de Ministério da Cultura, parcerias também com o Ministério da Educação, foram fortalecendo essa mensagem do agronegócio como algo positivo e que trazia, além de desenvolvimento, de recursos para o Brasil, mas trazia também esses benefícios para quem morava no campo. Legal. Ana, antes da nossa próxima pergunta, que aí tem a ver, na verdade, com o nosso campo de cultura e arte, a gente vai tentar passar de novo o vídeo que travou pela internet, então a gente vai tentar passar de novo, ver se agora rola. Vamos lá. Alguém pode me falar se entrou a tela cheia do vídeo? Entrou sim, entrou sim. São 2 minutinhos, são 2 minutos, 3 minutos de vídeo, vamos lá. E tem a ver com justamente a parceria da companhia com o MST. Normalmente. Ele fica lento. Comprometendo o funcionamento de todos os órgãos, impedindo a produção de substâncias importantes, como os hormônios e as enzimas. Sem mais recursos
para satisfazer a fome, o indivíduo morre. Durante esse trabalho, milhares de pessoas em todo o mundo vão morrer de fome e das suas complicações. O Fome.doc é um documentário cênico que fala não só sobre a questão da fome mesmo, literal, mas também sobre a fome de justiça, a fome de liberdade. Não só para a gente se lamentar sobre o que está acontecendo, sobre a fome que está presente no mundo, né? Um mundo com tanta fartura e que ainda tem espaço para ter quase 1 bilhão de famintos, mas também para pensar na luta não só pela sobrevivência, mas na luta por uma outra sociedade, uma sociedade justa, com igualdade social. A raiva dá pra parar, pra interromper, a fome não dá pra interromper, a raiva e a fome é coisa dos homens. E 5 empresas, somente 5 empresas, controlam 77% do mercado de adultos. Bayer, Monsanto, Syngenta, BASF, Cargill e Dupont. Fome acontece em parceria com várias pessoas e com o Armazém da Terra, Armazém do Campo, que não só nos fornece a socialista para o início do trabalho, mas que também é um parceiro político, com quem a gente contou desde o início do trabalho. O que a gente faz em cena só tem sentido se tiver reverberação no mundo. E a gente conta com os parceiros e parceiras do MST e do Armazém do Campo para que essa história não aconteça só dentro do teatro, mas também no mundo. Nós tentamos fazer, e a proposta deles também, fazer com que o armazém, como um representante de produtos oriundos de assentamentos de reforma agrária, pudesse trazer para esse campo da cultura a produção organizada de pequenos agricultores e a produção também de agricultores de assentamentos de reforma agrária. Peguei na espingarda velha como quem pega o enxadão, com a força que a fome dá pra quem defende o seu pão. As pessoas podem visitar o armazém, conhecer o espaço e lá ter acesso a esses produtos, que são produtos de ótima qualidade, são produtos orgânicos. Com a força que a fome dá pra quem defende o seu pão. Esse é o nosso videozinho. Acho que agora foi, né? Acredito que agora tenha ido. E agora a gente continua a nossa próxima pergunta, que também se relaciona, claro, com o seu trabalho, em que você relaciona os movimentos e coletivos culturais populares, né, como os Centros Populares de Cultura, os CPCs, e o Movimento de Cultura Popular, que é o MCP, com os movimentos do campo, como as ligas camponesas, né, que surgiram nos anos 50, aí, na década de 1950. Quais foram esses frutos da relação do campo, das artes, né, e do debate social daquele momento em que surgiram, né, essas ligas camponesas, e desse momento aí muito, muito frutífero dessa relação dos movimentos populares com as ligas? Olha, assim, para nós esse momento, ele é um momento que a gente tem tentado, inclusive, pesquisar mais, né? Porque se houve algo que o golpe, os golpes em geral sabem fazer, mas o golpe de 64 fez muito bem, foi de eliminar a memória dessas relações que você acabou de citar, né? E de que a gente possa se ver como, enfim, e possa se ver enquanto artistas, enquanto camponeses, enfim, enquanto, inclusive, intelectuais, como fazedores de cultura e fazedores de política também, né? Acho que esse momento histórico, quando a gente, inclusive, olha e ouve o que foi isso, foi um momento muito rico, onde essas esferas da política, da economia e da cultura, elas não andavam separadas, né? E algo muito importante era que e que para nós, hoje, né, enquanto MST, e na relação que a gente tem também com os movimentos culturais e artísticos é muito forte, é de que nós não somos apenas espectadores ou receptores de uma cultura que é produzida, né? Nós somos também produtores dessa cultura e dessa arte, e que a gente
enfim, tem muito a ganhar trocando, né, e fazendo juntos, e não apenas uns na condição digamos assim, de se apresentar para um público que receberia. Acho que tinha muito disso, né, quando o Boal, quando, enfim, vários tantos se somaram às ligas, e que diziam, olha, a gente pode ensinar as técnicas do fazer teatral, por exemplo, e artístico, né? Mas vocês têm a condição de representar a própria história de vocês. E acho que o MST, ele bebeu muito, enfim, dessas relações. A gente teve também, né? A gente tem, acho que na história do movimento, o privilégio de se cruzar e de fazer essas parcerias bem fortes com muitos movimentos, né? O Boal foi alguém com quem a gente pôde, inclusive, aprender diretamente, mas enfim, são muitíssimos os coletivos e os grupos que estão junto, mas não numa condição de vir nos oferecer algo, mas de vir fazer junto com a gente. Então, toda a movimentação que a gente tem feito, assim, é de pesquisa mesmo, de tentar entender o que foram essas relações, de como isso se deu, que tipo de processos artísticos, que tipo, inclusive, de produtos, né? A gente acabou de lançar, agora, recentemente, um vídeo também sobre a peça Mutirão em Novo Sol, né, que foi uma peça escrita pelo Boal e o Nelson Xavier, e que ela foi encenada a primeira vez no primeiro Congresso de Camponeses do Brasil, lá em 1961, depois tudo isso foi interrompido pelo golpe, né, e aí essa peça acabou sendo quase que descoberta de novo, já nos anos 2000, e foi encenada durante um congresso também de camponeses, né, do campo unitário, enfim, agora está saindo em vídeo, então é algo que nos inspira e que a gente acredita que tem que ser recolocado como parte da nossa memória, assim, a gente não pode, de forma alguma, deixar que essa memória se apague, como, inclusive, o golpe de 2016, e esse período que a gente vive de lá para cá, tem tentado apagar muita coisa, né, então, mesmo do ponto de vista daquilo que a gente avançou, inclusive como política cultural, que a gente vinha falando antes, né, nos governos petistas, muitas dessas coisas, né, os pontos de cultura, enfim, várias redes que conseguiram se articular, também parece que não existiram, né, há uma tentativa de apagamento de todos esses processos também, mesmo os mais recentes, que a gente precisa sempre estar lembrando que não, que eles existiram, eles têm uma memória e eles se fortalecem também nas nossas práticas atuais. Eu queria continuar, Ana, nessa pergunta. Opa, parece que tem o microfone aberto, não. Nessa ideia aí da pergunta da Bia, que relaciona, então, movimentos artísticos, culturais, com aspectos políticos mais gerais, né? E eu queria lembrar algo que você diz e acrescentar uma ideia aqui, que você fala que em 93, você vê, antes do governo Fernando Henrique, mas o PSDB já apoia o governo Itamar, e o Fernando Henrique é ministro, inclusive, né? É criada a ABAG, né? Que é essa Associação Brasileira de Agrobusiness. E surge com muita expressão, digamos assim, uma ideia de reforma agrária de mercado, logo na sequência, daí já nos anos Fernando Henrique. E eu lembro de uma figura nefasta, inclusive, desse período, quando você comentou a primeira questão que eu te fiz, né, sobre as diferenças, né, claro, uma certa continuidade, limites, a política de conciliação de classe, etc., né, mas as diferenças, uma delas é que não existiu no período petista a perseguição do Raul Jungmann, por exemplo, né, ao MST. Eu lembro bem disso, né, desse momento aí, e vocês mais ainda, certamente, né? Enfim, então se consolida essa ideia
de reforma agrária de mercado, e você diz até numa nota que, junto com ela, vem programas de alívio à pobreza. Quer dizer, não é de mudança estrutural, evidentemente, nem no período posterior, como você já falou, elas vão sequer ser esboçadas, as mudanças estruturais, não é? E, no momento, Fernando Henrique, menos ainda. Bom, essa é, digamos, política no sentido mais duro do termo, mas aí eu queria associar agora com a questão cultural, e queria lembrar, esse que é o elemento que eu queria trazer, que eu não lembro de ter visto aqui, é que, justamente no começo do governo Fernando Henrique, um ex-fundador do PT, que tinha mudado de lado, o Francisco Verfort, vira ministro da Cultura, você deve lembrar disso. E ele lança, já no comecinho do governo, uma cartilha que chama Cultura é um Bom Negócio. Então, essa associação eu acho muito interessante, porque o que você está dizendo, de certa, você não usa essa expressão, mas eu estou usando agora, uma reforma agrária, com aspas gigantes, pacificadora, não é? Quer dizer, uma reforma agrária para inglês ver, não é? Que aparece com força nesse momento, sobretudo aí em 99, você vai falar especialmente, né? Portanto, governo Fernando Henrique, né, já no segundo mandato, e já no primeiro mandato do Fernando Henrique tinha aparecido, digamos, uma versão dessas políticas pacificadoras com essa ideia de uma cultura instrumentalizada, vamos chamar assim, uma cultura funcional, útil para a sociedade de mercado, para o funcionamento regular do capitalismo, não é? E alguém justamente que tinha vindo de uma posição um pouco mais progressista, como era o caso do Francisco Verfort. Então, eu acho que, de fato, quando eu falei antes assim, do que eu identifico como um grande mérito dessa tua reflexão toda, e que está, digamos assim, bem fundamentada nesse livro, é essa articulação, quer dizer, um projeto global, vamos chamar assim, né? Um projeto global que tem uma expressão evidente, clara, e conservadora no campo da terra, do agronegócio, né, da produção de alimentos, e tem, digamos, como se fosse a outra face da moeda, numa política baseada em renúncia fiscal, uma política cultural, né, baseada na renúncia fiscal, né, numa cultura não crítica, né, ou falsamente crítica, né, subserviente, inclusive a interesses externos do país, né, quer dizer, aceitando todo o velho modelo de importação de produtos culturais e não de bens culturais, como a gente fala, né? Então, acho que, assim, o meu resumo aqui agora, é sobre isso que eu queria te ouvir um pouco, é que tem um projeto coerente e consistente das direitas, né? E agora a gente pode dizer até que muita gente acha que não, mas me parece muito razoável imaginar que também existe esse projeto na extrema-direita, o bolsonarismo. Né? Não é por outro motivo que eles já começaram a atacar lá no governo Temer ainda, né, as exposições que eles consideravam que atacavam os valores da família cristã, etc., etc., né? E que, claro, que se acentuaram, né, essa política de destruição de terra arrasada no campo da arte e da cultura críticas, né, no governo Bolsonaro. Né? Então, me parece que tem um projeto consistente, que nesse caso aqui se expressa tanto na questão agrária, né, com tudo que ela implica, como na questão cultural. Não é? A questão, que na verdade é muito vasta, mas continua a nossa conversa de antes, talvez será que a gente não precisa, assim, de fato, começar a construir e dar, digamos, consequência prática, não só construir intelectualmente, conceitualmente, né, mas dar consequência prática para um projeto alternativo. Né? E aí, nesse sentido, acho que por isso que a gente fez questão de mostrar a nossa pequena contribuição aí, porque, do Fome.doc, porque ela é uma gotinha de água num oceano de problemas, né? Mas uma gotinha d'água, digamos, na contramão, a contrapelo do que a gente está vivendo, né? E que justamente tenta fazer as duas coisas, tenta pensar um modelo global de arte e de cultura associado com um modelo global alternativo na área da produção de alimentos, de uma agricultura livre de pesticidas, de fungicidas, né, que tenta pensar a questão dos transgênicos, etc. Quer dizer, projetos globais nessas duas áreas e que juntos formam um grande projeto de sociedade que não é atual.
A gente, às vezes, até costuma dizer no movimento, né, que é incongruente a gente lutar, né, contra, por exemplo, os agrotóxicos e o modelo do agronegócio no campo, se depois a gente aceita que no nosso tempo livre seja a indústria cultural a dominar, né, a forma como a gente, inclusive, se diverte e, hoje em dia, como a gente celebra isso, né? Eu acho que olhar para o campo e para a prática da agricultura, ele é muito interessante porque a palavra, inclusive, a cultura vem dali, né, do cultivar, né? E tudo, o fazer artístico, cultural, era muito vinculado à própria prática de produção agrícola, né? Então, você tinha os festejos juninos, por exemplo, para celebrar a colheita, você tem vários outros tipos de festas, né? E o que a gente vê hoje é que tudo isso foi, como você disse, estrategicamente desvinculado, né? Assim, quer dizer, então a pessoa não produz mais a sua comida, porque ela não tem mais a terra, não tem mais os meios de produção, então ela também não pode mais, digamos assim, produzir a sua expressão cultural e artística, porque, né, ela não expressa mais a produção da vida, né? Então você vai tendo cortes aí. Mas esses cortes, eles se dão, digamos assim, do ponto de vista dos trabalhadores, porque para o projeto capitalista, o que a gente vê é que para eles nunca há uma distinção e caminham juntas essas dimensões do político, do econômico e do cultural. Então, faz parte... Desculpa. Não, imagina. Faz parte da vida cotidiana. Faz parte também. Eu quero ver mais uma TV. Vai lá. Eu te dou. É você. Não, vai lá. É você. Vai lá, Tomás. É você. Vai lá, Tomás. É você, mãe. Só um segundinho, gente. Senão... Tá bom. Tá bom. Então, vamos esperar a resolução deste problema familiar importante. Agora até melhorou, deu para ver as duas cores das bananas lá, amadurecendo e a mais verde. Pronto, a Ana já voltou aqui. Deixa eu liberar o microfone dela aqui, peraí. Bom, desculpa. Eu ia, então. Sim, mas recapitulando, né? Acho que, de novo, essa ideia de que a gente não pode separar essas dimensões, né? E que para o capitalismo isso está muito bem articulado, né? Então, da mesma forma que hoje, né? Quando a gente... Aí, pensando nas festas juninas, que é sempre, eu acho, um bom exemplo que a gente gosta de dar, né? Você, né, passa de uma produção, em especial de milho, né, que é o que a festa junina produz, enfim, no Nordeste, por exemplo, e que isso era celebrado em todas as suas dimensões, fosse religiosa, fosse da cultura alimentar, da música, e a gente passa a não ter mais essa produção, digamos assim, camponesa, e passa a ter as grandes empresas, né, que produzem, inclusive, produzem o milho transgênico. Então, a festa que acompanha a celebração desse tipo de cultura, ela não pode mais ser a mesma, né, porque os vínculos, eles foram quebrados, e aí, inclusive, você precisa, junto com essa celebração, trazer esse elemento do marketing, né, então, as festas juninas, elas passam a ser... A gente tinha um companheiro que foi quem inicialmente nos trouxe esse tema para o meio, né, assim, do nosso horizonte de pesquisa, que eles diziam essas festas passam a ser também festas transgênicas, né? Essa cultura que é uma... Lupércio ou não? É o Lupércio. É o Lupércio? Essas festas, elas entram totalmente no campo da mercadoria e não mais de uma celebração da vida, né? Então, acho que, inclusive, aí... vem essa grande contribuição, quando a gente pensa do ponto de vista, inclusive, de como o Adorno e o Horkheimer colocaram, da indústria cultural, no sentido de uma uniformização, uma padronização da vida, mas sob um rótulo, uma embalagem de que não, tudo é diferente e a pessoa tem a opção de escolher, né? Então, quando a gente olha para essa ação, e isso, se você não abandona, por exemplo,
ou se você continua fortalecendo o modelo do agronegócio no campo, não tem como no campo da cultura, por exemplo, você dizer assim, não, mas então no campo da cultura os governos petistas eles só fortaleceram o grupo de cultura popular ou os grupos alternativos, ou que traziam todo esse pensamento crítico, enfim. É incompatível, seria incompatível também, né? Apesar de aparecerem como duas esferas diferentes da vida, a esfera produtiva e a esfera, digamos, simbólica do pensamento, elas estão completamente interligadas. Então, se você não combate e não tenta, digamos assim, destruir ou eliminar um projeto num dos campos, não tem como no outro campo você não fazer isso. Então, o que a gente viu no campo da cultura também foi uma conciliação, né? A gente continuou tendo uma Lei Rouanet que fundamentalmente fazia e faz um marketing cultural, né? Que só as grandes empresas conseguiam acessar também, né? Que visa muito a publicidade, embora tenha no produto artístico, digamos assim, o seu meio para isso, mas a gente teve também uma política cultural que muito interessante e que possibilitou que a gente fortalecesse um campo de construção cultural e artística muito importante também. Então, quando a gente olha para a política, eu já falei aqui, né, dos pontos de cultura, nós, enquanto movimento social, a gente acredita que ela teve um valor muito grande, assim, no sentido de permitir que muitos grupos que não tinham as condições básicas, né, para poder produzir essa arte e a sua cultura, possam ter passado a fazê-lo, e a fazê-lo muitas vezes de forma articulada, né? A gente interagiu com muita gente do campo artístico a partir, enfim, das redes que se constituíram. Agora, claro, isso não questionou em nada acho que até esse mote que você colocava aí de cultura como um bom negócio, né? Então, talvez mudou o nome, né? Virou economia criativa, virou, né? Tem várias roupagens que vão se colocando aí que são mais simpáticas, né? Ou que, inclusive, que confundem mais, né? Porque muitas vezes as pessoas embarcam nelas sem entender justamente que elas, no fundo, não estão questionando esse modelo e a cultura como mercadoria. Mas... eu queria acrescentar você mesmo dá os exemplos, que agora a gente teria que atualizar em valores, né, do quanto foi investido no Cultura Viva, por exemplo, né, que incluía os pontos de cultura, que você acabou de mencionar, com aquilo que foi investido no agronegócio, ou investido, digamos, que teve a mão do Estado, né, seja através de isenção de impostos, né, ou de financiamento subsidiado via o BNDES, que a gente fez referência há pouco. Então, na verdade, claro, são contradições muito grandes, eu acho que existiram e que você está apontando agora, que tem a ver com ter, de fato, um projeto globalmente alternativo de sociedade, né? Mas o exemplo que eu queria te dar, um pequeno, assim, que não é nenhuma questão, é que eu passei uma boa parte da minha vida ouvindo com Maná adubando Dá, que é o que você cita no teu livro, e eu não sabia, ou pelo menos não lembrava, que ele vem desde os anos 60 e que era um patrocinador do programa da Jovem Guarda, que já era, inclusive, musicalmente e politicamente um movimento conservador, comparando com outros que existiam no momento, né? Então, acho que eu acho que é um exemplo assim eloquente, né, de como esses setores conservadores aí de direita ou de ultradireita agora sabem muito bem lidar com essas questões, né? E a gente está aprendendo a duras penas, né? Mas eu acho que a Dani queria colocar uma questão agora. Não, a Bia. Ou a Bia? Não, é a Dani, né? Não, eu. Ana, você também destaca o papel da educação, né, para a consolidação de um pensamento hegemônico sobre o agronegócio, né? E não apenas em relação às instituições privadas, mas o discurso e os projetos que estão presentes na educação pública e, às vezes, financiados com dinheiro público, né? E a gente sabe o quanto a escola é uma ferramenta bastante potente para a vinculação da ideologia dominante, né? Eu queria que você
falasse um pouquinho para a gente como é que se dá essa relação entre a educação e o agronegócio, e se existe algum projeto educacional ou alguns projetos que você considera exemplares dessa relação. Olha, se a gente for até ver aí historicamente, essa, digamos assim, essa atuação do agronegócio no campo ideológico, ele vem primeiro, inclusive, pela educação, do que pelos projetos culturais, exatamente, ou pela área da arte, né? Tem um projeto da Confederação Nacional da Agricultura, que ele existe em vários estados, mas, por exemplo, no Paraná, ele completou, se eu não me engano, agora 30 anos, que é o Projeto Agrinho. E, fundamentalmente, como é que se dá essa, digamos assim, não é nem bem uma influência, mas essa atuação das empresas do agronegócio na educação. Justamente isso que você diz, para além de, enfim, se a gente pensar, por exemplo, no ensino superior, né, toda a pesquisa voltada, por exemplo, nos campos de agronomia é altamente subsidiada pelo agronegócio. Então, a gente pode imaginar, né, o que né, um agrônomo que estuda, sei lá, numa Exalc, que tem um patrocínio bem forte, é bastante influenciada pelo agronegócio, né, que tipo de formação e depois atuação em campo esses agrônomos vão ter. Mas se a gente pensar não só na educação superior, o agronegócio ele tem essa atuação, digamos assim, no ensino básico, no ensino fundamental. E eles fundamentalmente atuam, digamos assim, prestando serviços, né, sob esse guarda-chuva aí de uma prestação de serviços, né, às comunidades, e isso implica justamente o que você disse, né, de oferecer serviços ao poder público, né. Então, você pensa que muitas prefeituras do interior, elas não têm praticamente orçamento quase nenhum para a agricultura, aí chegam as empresas, normalmente isso é coordenado, algumas empresas têm projetos individuais, então elas mesmas vão e oferecem, né, esses serviços, mas muitas vezes é por essas entidades patronais, né, como a ABAG, a CNA e outras, e eles oferecem fundamentalmente o quê? Formação de professores e material didático. Tem várias atividades que são diretamente com os alunos, mas muitas vezes é esse o caminho. Formação de professores, porque isso aí você garante que a mensagem, aquilo que é ensinado, né, vai ser de acordo com o que eles estão propondo. E o material didático também, em geral são materiais didáticos muito bonitos, muito bem feitos por, né, equipes multidisciplinares, enfim, que estudaram muito, mas que isso, eles trazem a mensagem do agronegócio, o que implica esconder todo tipo de contradições, implica, né, contar a história sob o ponto de vista deles, muitos materiais, inclusive, né, quando começou a ser questionado todos os malefícios que, por exemplo, o uso de agrotóxicos produz tanto em quem aplica, em quem usa eles nas lavouras, como depois em quem consome os alimentos, eles começaram a produzir, por exemplo, materiais didáticos que ensinava de que o problema, e aí mudou o nome, né, dos defensivos agrícolas, então não é mais agrotóxico, não é mais veneno, é defensivo agrícola, de como a questão de te causar algum problema tem a ver só com você estar bem protegido ou não. Então, as cartilhas passam a ensinar a usar os equipamentos, por exemplo, de proteção e de segurança. Então, se você se equipar direitinho, você não tem problema nenhum com o uso de agrotóxicos. Então, sim, só um exemplo, mas isso... enfim, seriam muitos os exemplos, né? Há uma lógica também muito grande de, por exemplo, fomentar prêmios, então, em escolas, né? A melhor redação sobre a produção de etanol vai ter um prêmio X, a melhor fotografia sobre agronegócio tem, a Singenta, por exemplo, tem um prêmio internacional de fotografia, né? Enfim, então são bom, esse internacional já vai para um outro campo, né, mais artístico mesmo, mas eles têm vários prêmios também nas escolas, né, que era aquilo que eu estava mais falando. Então, enfim, tem várias pesquisas, né, tem o Rodrigo Lamosa, ele pesquisou bastante sobre como a ABAG atuou na região de Ribeirão Preto nas escolas, né, ele mostra que, embora uma boa parte, inclusive dos professores, educadores, eles se vissem
de certa forma, até constrangidos a ter que usar esse material, mas muitos também tentaram, em alguma medida, não aceitar, né, e dizer que não usariam esses materiais. Então, há resistência também, né, só para a gente não achar que, enfim, que todo mundo acaba entrando, né, na onda, enfim, e não achando uma solução. Tem muita gente que se apercebe de que, enfim, de que inclusive está sendo usado, instrumentalizado para fazer essa propaganda, enfim, passar essa mensagem e que resiste a isso, né, com certeza. Mas há um projeto e é algo que, enfim, é isso, vem pelas entidades, as principais entidades patronais, mas depois cada empresa também tenta aplicar ela nos territórios onde está se implantando. Certo, a gente tem aqui nos comentários alguns comentários sobre as pessoas que estão acompanhando a gente. A Jade, ela fez um comentário quando você estava respondendo a pergunta sobre a gestão Lula, né? E o comentário dela diz o seguinte: mas havia instâncias de debate, de disputa, conselhos, legislação, que depois foi completamente destruído, né? Ela colocou esse comentário em relação à sua resposta, em relação à nossa pergunta. A Isildinha também fez alguns comentários. Ela colocou que, em nome do progresso, vale tudo, acabar com toda a natureza. E aí ela propôs aí, vamos devastar a política atual. Eu estou com vocês, Ildinha, vamos devastar sim a política atual. E a Graça Cremon, ela fez também alguns comentários, falou, mas o Estado é burguês, é um clichê, mas ainda é isso, né? Ele está estruturado para defender os interesses dos donos e proprietários, e a educação é um braço do Estado. Ela também aponta a imprensa, né, como essa ferramenta de consolidação da ideologia dominante, também hegemônica. E ela faz uma pergunta, Ana, que é assim, ela fala, e o meio ambiente? A proteção de nascentes, né, por exemplo. Dá para matar a fome do mundo e ter uma agricultura saudável? E aí eu já complemento aqui a pergunta dela com uma nossa aqui do coletivo, que é como criar e implementar estratégicas anti-hegemônicas, né? Ainda mais pensando aí nessa dimensão da cultura e da arte no debate político-social, né? E quais são os principais desafios que um movimento social como o MST vive hoje nesse campo das relações entre agronegócio e construção da hegemonia conservadora? Ana, para a gente finalizar aí, pelo menos essa primeira. Ana, eu vou ser meio metida aqui, só porque a gente estava aqui. Eu vou complementar, porque a gente vai terminar aí com essa tua última colocação nessa pergunta e tal. E aí, bom, você está com certeza acompanhando todo o debate aí sobre o guia alimentar da população brasileira, e ele vem sofrendo um ataque, é um guia já antigo, se eu não me engano, é de 2006, e ele faz uma recomendação para que as pessoas comam comida de verdade, né, contra, inclusive, os processados e, principalmente, os superprocessados, né, e o governo Bolsonaro justamente estava pensando em tirar isso do guia, né, tirar essa recomendação de não consumir os superprocessados e tudo mais. Queria que você comentasse isso também, porque isso é uma questão da atualidade aí que assim, é mais uma coisa que esse governo traz em termos de política, de retrocesso de uma política que vinha sendo feita há muitos anos, né, que tinha ganhado corpo, que é essa questão não só da ideia da segurança alimentar, mas da soberania alimentar, né, o que se come, né. Então, esse é um guia bastante completo, que agora também mesmo este guia está sendo atacado por esse governo, né. Então, se você puder juntar tudo aí, e a gente termina por aí, quer dizer, a Bia ainda vai voltar para fazer um poema, mas a gente terminaria aí com essas perguntas. Obrigada, viu? Sim, mandar um abraço aí para a Jade, todo mundo que está assistindo também, né? A gente veio aí de uma maratona, a gente hoje participou de um festival, ajudou a organizar um festival internacional de povos em resistência, 5 horas ao vivo,
Então, a Jade ainda teve força de vir aqui junto com a gente, mas eu acho que ela traz um ponto bem importante, assim, né, de que a gente avançou um pouco numa mudança de uma cultura política de participação, mas foi bem insuficiente, né, ainda o que foi, digamos assim, favorecido, enfim, a centralidade ainda continuou sendo no processo eleitoral, né, então, por isso que talvez tão rapidamente a gente teve uma devastação do ponto de vista das conquistas que a gente tinha tido, mesmo que conquistas dentro do Estado burguês, né, sabendo disso, mas mesmo assim conquistas que a gente considera super válidas e que nos fortaleceram também, elas foram tão facilmente, muitas delas aniquiladas, né, e jogadas na lata do lixo, porque efetivamente a gente teve certamente um avanço aí, né, a Jade trouxe a ideia dos conselhos, de como houve uma participação muito mais ativa, mas mesmo assim ainda não era essa centralidade, né, na participação enquanto cidadão, enquanto ser político. Em relação às perguntas, então, aí já, né, de meio ambiente, que apareci, se é possível produzir, com certeza, a gente tem muita convicção de que é possível, sim, a gente produzir comida a partir de um modelo, de uma proposta de produção agroecológica que esteja numa relação saudável e de convivência com o meio ambiente, com as pessoas, né, onde a gente não tem a exploração. Mas isso também não significa que não tenha tecnologia, mas a gente não está defendendo voltar, né, a um trabalho penoso no campo, que é feito só com a enxada, por exemplo, ou que, né, existe tecnologia, mas tecnologia que está a serviço dos trabalhadores e que tem justamente essa centralidade de que há uma convivência possível, né, as agroflorestas, tudo entre a produção agrícola e de comida, e a natureza, enfim, as florestas e tudo. Então, a gente acredita que é possível, sim, produzir comida, alimentar todo mundo, a partir de um outro modelo agrícola, né, baseado na cooperação, na solidariedade. Eu acho que as ações que a gente tem conseguido realizar na pandemia tem ido bastante nesse sentido. Claro, não podemos ter ilusão de que a gente vai conseguir fazer isso só por vontade nossa enfim, sem nenhum tipo de política pública, sem apoio do Estado e em especial, tendo que competir, digamos assim, com o agronegócio sob todas as perspectivas aí, né? Então, justamente a gente precisa avançar e a nossa luta, ela vem nesse caminho, né? De como a gente questiona esse modelo da agricultura, continua questionando a propriedade privada da terra, né? Isso é algo que para nós é fundamental, né? Está na raiz de tudo aí a gente questionar a propriedade privada, e isso se estende também às outras áreas, inclusive também ao nosso fazer, como já vinha dizendo, artístico, cultural. Então, quando hoje a gente vem defender aí que a gente produz uma comida de verdade, que alimentar-se é um ato político, isso faz parte de um projeto, também tem que fazer parte de um projeto, e não é um projeto de quem mora no campo, isso que a gente tem tentado fazer esse debate, assim, a gente está no campo e está dizendo que a gente tem o compromisso de produzir, então, essa comida de verdade, mas esse debate sobre a necessidade de uma reforma agrária, a necessidade de uma distribuição de terra, de questionar a propriedade privada, ela tem que ser um debate da sociedade como um todo, né? Agora, é claro que a gente, como pensar ações contra-hegemônicas quando a gente olha, né, ainda para mais na conjuntura que a gente vive hoje, e parece que não tem saída, né, parece que as coisas só se aprofundam, né, eu estou aqui no extremo sul da Bahia, a gente há 3 semanas atrás estava com a Força Nacional na porta de casa, assim, literalmente, ilegalmente, inclusive, né, porque eles vieram, enfim, sem nenhum motivo legal que trouxesse eles aqui, mas a gente tendo que
se deparar com essa ameaça da força real, né, e da força e da repressão, mas a gente tem isso que a gente já vem conversando aqui, a repressão também das ideias cada vez mais conservadoras, né, das ideias que tentam, por exemplo, nós, enquanto movimento social, nos aniquilar do ponto de vista do imaginário das pessoas, né, assim, então, é bem difícil. A gente continua esperançoso, né, porque senão a gente abandonaria a luta, né, e acho que uma coisa fundamental é a gente sentir que não está sozinho, né? Então, todas as parcerias, enfim, as trocas que a gente faz, acho que esse tema, inclusive, da alimentação, se tornou, para nós, uma bandeira muito mais forte, né? Antes a gente tinha uma bandeira que continua sendo uma bandeira nossa, tem gente que acha que a gente abandonou, mas não, mas a terra para nós continua sendo a nossa bandeira central, mas a produção de alimento saudável e a centralidade do alimento, ele tem se tornado cada vez maior, porque justamente ele nos permite também dialogar, né? As pessoas, a gente vê um aumento da fome, no mundo, mas no Brasil em particular nesses últimos anos, mas a gente vê também isso, assim, um aumento de uma comida que não nos alimenta, né? Então, trazer esse debate, assim, para o centro da discussão é fundamental, e quer dizer, esse ataque ao guia alimentar, que era considerado um dos melhores do mundo, digamos assim, do ponto de vista daquilo que propunha, né? E inclusive desse enfrentamento a esses complexos agroalimentares, né, que transformaram a comida em mercadoria, mas em mercadoria, né, que nos vicia e que nos deixa vazios também, em certa medida. Ele é expressão desse projeto e tem, de novo, tudo a ver também com essa aposta cada vez maior no agronegócio, por exemplo, e nessas empresas, e não na agricultura camponesa. Então, quer dizer, durante a pandemia, o que a gente esperaria era que houvesse um apoio a todo tipo de produção de alimentação saudável para que as pessoas se fortalecessem do ponto de vista da sua imunidade, da sua saúde, e sofressem bem menos as consequências, né, que o vírus poderia trazer. E a gente viu que é o contrário, né, as pessoas, infelizmente, começaram a se alimentar pior, porque é aquilo que acaba estando mais acessível aí. Então, a gente continua aí na nossa luta, primeiro fora Bolsonaro, a gente continua na nossa luta por poder plantar e colher o alimento saudável, mas também, e aí eu já dizia, assim, a gente não podia fazer isso deixando todos os lados, então a gente continua sempre na luta por uma educação pública de qualidade, gratuita, né, a gente está aí na nossa jornada Sem Terrinha agora, reafirmando isso, né, a não voltar à escola durante a pandemia, porque a gente sabe que implicações isso traz, mas que a gente tem o direito de estudar, né, e como é que a gente vai fazer isso, então, inclusive no campo que não tem, olha, eu por acaso estou aqui, a internet não falhou, mas tem várias vezes que ela está falhando, então, assim, é difícil, né, como assistir uma aula a partir do meio rural é quase impossível, né? É uma aventura. Enfim, então todas as implicações que isso tem, né? Mas também não é qualquer educação que a gente quer. A gente continua também na luta para poder produzir cultura e arte e para ter acesso a uma arte e uma cultura que não seja no campo da mercadoria, que ela efetivamente possa servir para a gente se enriquecer como ser humano e para construir esse projeto de sociedade que a gente defende e acredita, e não para nos bestificar, desumanizar, né? Mas é uma luta difícil, a gente tem consciência disso, e, enfim, e vai exigir que a gente consiga cada vez mais somar mais gente para isso. Então, acho que esse trabalho, e a gente, é algo que a gente precisa debater bastante no campo da esquerda, de que efetivamente, para se pensar um projeto de país, a gente não pode deixar de lado de forma alguma essa perspectiva cultural, artística, simbólica, ideológica. A gente precisa se fortalecer nesse campo também, porque senão a gente não vai conseguir fazer esse enfrentamento só no campo, digamos, produtivo ou econômico, né? Há um campo aí que a gente não tem visto, né?
parece que não está claro para uma boa parte da esquerda que esse campo faz parte da disputa, e que se a gente deixar ele de lado, certamente a gente não vai estar conseguindo romper com uma série de processos e de mudança das estruturas. O como fazer a gente vai tentando no dia a dia, ainda não tem uma saída, assim, né? A gente, acho que espaços, inclusive, como esses, agora que a gente está vivendo bastante no campo da internet, eles são muito enriquecedores, né? E nos animam bastante. Sabemos que são pequenininhos, mas que eles contribuem, certamente. Legal, Ana. Isso aí, para a gente pensar outra sociedade, a gente tem de primeiro pensá-la em construir coletivamente, né? Antes de finalizar, então, eu vou ler um poema, chama O Pão do Povo. A justiça é o pão do povo, às vezes bastante, às vezes pouca. Às vezes de gosto bom, às vezes de gosto ruim. Quando o pão é pouco, há fome. Quando o pão é ruim, há descontentamento. Como é necessário o pão diário, é necessária a justiça diária. Sim, mesmo várias vezes ao dia. De manhã, à noite, no trabalho, no prazer, no trabalho que é prazer, nos tempos duros e nos felizes. O povo necessita do pão diário da justiça, bastante e saudável. Sendo o pão da justiça tão importante, quem, amigos, deve prepará-lo? Quem prepara o outro pão? Assim como o outro pão, deve o pão da justiça ser preparado pelo povo, bastante, saudável, diário. Bertolt Brecht. Bom, depois desse poema a gente fica por aqui. A gente gostaria muito, muito de agradecer a todas e todas que assistiram essa conversa, e a gente gostaria de fazer um agradecimento especial à Ana, nossa convidada. Agradecemos muito, 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 Ana. Muito obrigada mesmo. Agradecemos também ao Liênio, que fez o nosso material aí, está fazendo material de divulgação de todas as nossas conversas, e queria só lembrar que a nossa próxima conversa agora é no dia 7 de novembro, com a jornalista Helena Martins, e o tema é mídia brasileira e fabricação do consenso. Estão todas e todos convidadas. Até lá, um abraço. Valeu, obrigado. Ana. Um beijo para suas crianças. Se desculpe por a gente ter roubado a mãe dela durante 1h30. Obrigada, gente. Até mais. E fora Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Obrigada, Ana.